Certo, tudo ok. Fixei o irmão Maicon na tela principal aqui. Boa noite a todos. O irmão Sandro vai começar a gravar. Vamos, né, agradeço em nome de todos da Soberana Ordem Templária Internacional, né, pobres cavaleiros de Cristo, ao nosso irmão Maicon do time, né, que todos conheceram na nossa iniciação, né? Ele foi iniciado escudeiro da Ordem do Templo, né? Todos conheceram ele como o Frei Agnus, né? O franciscano. Tem uma novidade, ele agora não é mais frei, né? Ele foi para o seminário, né? Seguiu, Deus quiser, daqui uns dias será ordenado um padre, né? Ele vai falar um pouquinho, né, para nós e vai falar hoje, né, uma reflexão muito atual, né, sobre a ação do maligno nos dias de hoje, né, sobre essas estratégias do mal, né, de tentar minar, de estar na nossa cultura, na nossa sociedade, né, a gente tem observado aí festas como Halloween, né, envolvendo nossas crianças, essa cultura, né, para a gente ter uma consciência, né, dessa ação maligna e como que nós, né, soldados de Cristo, podemos estar atuando, né, na nossa comunidade, na nossa sociedade, frente, né, às redes sociais, sempre, né, agindo com moderação, sem é, agressão, com palavras, com muito respeito, mas tem como, né, nós como cristãos atuar na linha de frente, né, defendendo os valores morais, éticos, cristãos que nós tanto preservamos e que nossos irmãos do passado lutaram para defender. Eu convido o irmão Michael, né, para fazer uma oração de abertura, para que nós possamos iniciar. Irmão Michael, o tempo está livre, né? No final, a gente sempre deixa uns minutinhos, 5, 10 minutinhos, se algum irmão tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma consideração, alguma colocação. E muito obrigado, irmão, pelo convite. Eu peço a todos, né, Amém. antes do irmão Michael começar, que deixem o microfone desligado, né? Porque o irmão Sandro está gravando, né? Nós vamos disponibilizar depois, para não interferir no áudio, né, do irmão Michael. E no final, quando for fazer a sua colocação, a sua pergunta, aí abre o microfone, né, tranquilamente, para que todos podem estar participando conosco. Perfeito. Primeiramente, uma boa noite a todos, não nobis domini, não nobis, que nosso Senhor, através desta nossa live, desse nosso encontro, ele seja honrado e glorificado. Podemos iniciar então já com uma oração, irmão? Já podemos? Então iniciemos com uma oração, pedindo a proteção de São Miguel Arcanjo sobre nós, porque o assunto que vamos tratar é um assunto um tanto quanto polêmico e que, querendo ou não, a gente acaba provocando a força maligna, incomodando aqueles que já, por própria natureza, estão aqui para nos atrapalhar. A gente vai incomodar eles mais um pouco, então a gente precisa, antes de qualquer coisa, pedir a proteção de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as insídias do demônio. Subjuga Deus, insistentemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos, santos anjos da guarda, protegei-nos. Supliquemos a proteção de Nossa Senhora, a Virgem Santa, que tem o domínio de esmagar a cabeça da serpente, o grande dragão, o maligno, tem a sua cabeça esmagada por Nossa Senhora, que ela venha em nosso favor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, vou contextualizar um pouco da minha realidade atual, da qual estou vivendo. Como o irmão Luiz Heleno bem colocou, é, a grande maioria dos irmãos me conheceram como Frei Agnus. E agora, como eu falei para o Dom Carlos, que é o nosso bispo daqui, né? Estou me sentindo uma banana descascada, porque tirei o hábito, tirei as vestes próprias, né? Mas, Dom Carlos, estou me sentindo uma banana descascada. Mas a nossa fundação, nosso projeto de fundação, ele foi extinto por inúmeros motivos, inúmeras situações que a gente vinha vivendo, né? E o Dom Carlos, na sua sabedoria, ele achou por bem encerrar, né, o projeto da nossa fundação e abriu, né, a oportunidade para que eu pudesse estar ingressando no seminário diocesano e concluindo uma formação para o sacerdócio. Aí nessa situação, né, nessa oportunidade, abracei a oportunidade e ingressei então na metade deste ano, em junho deste ano, eu ingressei no seminário diocesano aqui na nossa diocese. A nossa diocese é a diocese de Apucarana, aqui no Paraná. E estou então como seminarista diocesano agora da nossa diocese. Por isso que estou sem o hábito, que agora oficialmente sou seminarista. O Frei Agnus, o Agnus era o meu nome religioso, meu nome de professo religioso. E como eu deixei de ser frade, né, deixei de ser religioso, eu volto a usar o nome de batismo. E o meu nome de batismo é Maicon. Você vê só, né? Aí voltei a ser agora o seminarista Maicon. Peço a cada um dos irmãos aqui presente e depois aqueles que forem ter acesso ao nosso encontro, né, pela via gravação, que rezem por cada um de nós. Não peço oração só para mim, mas para todos os seminaristas, tanto da nossa diocese como também das vossas dioceses, aonde eles estiverem, que vocês rezem pela perseverança e principalmente pela santificação dos nossos seminaristas. A gente precisa de vocações santas e perseverantes. Vocações perseverantes e santas. Porque só ser santidade, mas não perseverar, não dá certo, não. Tem que ter esses dois pés deste corpo. Perseverar e na santidade. Quando o irmão Luiz Heleno me convidou, propondo a fazermos algum encontro, né, alguma conversa, não diria formação, mas uma conversa propriamente dita, me veio à mente falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre essa realidade que a gente se aproxima. Todos os anos vai se aproximando o fatídico dia 31 de outubro. Minha Nossa Senhora Aparecida. E as escolas, em especial as escolas, ficam polvorosas para poder caracterizar tanto o ambiente da escola, quanto também as próprias crianças, revesti-las de tudo quanto é capetaiada que está, né, por lá e para cá. É uma necessidade grande de revestir as nossas crianças desses seres decaídos. E já é de praxe. Desde quando eu estava no convento, na vida religiosa, eu tinha já este hábito de passar nas escolas, conversando, orientando, tentando explicar o máximo que eu pudesse o risco desta comemoração para nós cristãos católicos. Isso é um risco para nós. Parece ser algo muito bobo, parece ser algo muito sem importância, mas no fundo causa em nós e nas nossas crianças uma contaminação espiritual muito grande. E, inclusive na rádio,
até deixo aqui também o convite, todos os sábados, do meio-dia a 1 da tarde, na Rádio Nova Era de Comunicação, eu tenho um programinha, Momento Paz e Bem. E ali, nesse momento, nesse programa da rádio, a gente aborda os mais derivados assuntos. E por estarmos no mês de outubro, onde a igreja celebra também o mês missionário, estamos falando um pouquinho, abordando um pouco sobre a questão das missões. Mas próximo ao dia 31 de outubro, eu vou abordar também este tema lá na rádio, para que quanto mais consciente, né, mais a gente ter, saber em relação a esse assunto, mais a gente tem a possibilidade de nos proteger e de evitar alguns tipos de ataques e contaminações. Uma coisa, não sei se os irmãos eles têm a experiência da catequese, de ser catequista, né? Não sei, os irmãos e as irmãs, às vezes que né, dão de catequese, às vezes passa por essa realidade também. Uma coisa que me chamava muito a atenção, me causava uma certa estranheza nas nossas catequeses. Você está o tempo todo falando do amor de Jesus Cristo, falando do plano de salvação de Deus, os evangelhos, a manifestação do carinho e do amor de Deus. Os nossos catequizandos não estão nem aí para aquilo que você está falando. A grande maioria deles está dormindo, estão com conversas paralelas aqui e acolá, dispersos. A partir do momento que você toca no assunto dos anjos decaídos, a partir do momento que você toca no assunto do demônio, é de praxe que todos eles manifestam a sua atenção. Prende a atenção. É muito mais cativante aos nossos jovens, às nossas crianças, ouvir falar do maligno do que ouvir falar de Deus. E isso sempre me causou estranheza e muita preocupação. Por que será que temos mais propensão a ser atraídos por aquilo que é aparentemente ruim do que ser atraídos por aquilo que é aparentemente bom? O maligno, o oculto, o ocultismo nos cativa muito mais do que as coisas divinas. E acredito eu que esta precisa ser também um campo de batalha para nós templários. Aprender a conduzir os nossos jovens neste caminho para a Nova Jerusalém. Fazer com que eles percam este brilho dos olhos de tudo aquilo que é ocultismo, mas para que tenha este encanto por aquilo que é de Deus, as coisas referentes, né, a Deus, as coisas divinas. Enfim, é um esforço que a gente precisa ter, a começar pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Se os irmãos tiverem alguma consideração, quiser também entrar na conversa, pode levantar a mãozinha ali, pode ligar o microfone e fique à vontade, tá bom? Senão eu vou ficar aqui nesse monólogo, né? E aí pode ser um pouco cansativo. Então vocês podem interagir também, tá bom? Quando a gente vai observar a situação do Halloween, essa evolução que houve nesta festa, que pelo incrível que pareça, o Halloween não tem nada no seu início de satânica. A palavra mesmo, Halloween, ela é a véspera de Todos os Santos, né? O nome, o Halloween, é a festa da véspera de Todos os Santos. O problema com o Halloween, para que ele chegue na forma com que chegou, que nós temos hoje, foi o sincretismo. Esta misturança que foi acontecendo ao decorrer da história, que acabou resultando no que temos hoje. O Halloween se perverteu. O Halloween, ele nasce dentro do seio cristão, aonde de uma forma bem catequética,
era apresentado aos seus catecúmenos, aqueles que queriam abraçar a fé, a realidade dos decaídos. Antes de se apresentar, né, a fé propriamente dito, o abraçar o Cristo, essa conversão, se mostrava a realidade daqueles que não abraçavam a Cristo. Mostrava de uma forma muito catequética, através de imagens, aquilo que se acontecia ou aquilo que acontece com as almas quando elas perdem a graça de Deus. Porque nós temos uma sequência de datas muito marcantes. Nós temos a véspera de Todos os Santos, temos Todos os Santos, temos finados. Então são celebrações que nos remete ao que há de acontecer após a nossa morte. A igreja, na sua forma catequética, ela ensinava os seus iniciados, os seus catecúmenos, todas essas realidades. A igreja nunca escondeu, nunca quis esconder e nem tem a pretensão de esconder a verdade. Pelo contrário, a igreja precisa anunciar a verdade. E neste anúncio da verdade, mostrava também aos seus catecúmenos, aos seus iniciados, a realidade do pós-morte para aquelas almas que caíam na condenação eterna. Nesta temática, né, de catequizar, de ensinar, o cristianismo ele vai se propagando, vai se alastrando, e este cristianismo, o cristianismo, ele sempre teve aquela prática de quando chega numa nova civilização, ele não chega chutando a porta e dando tapa na orelha de todo mundo e falando tá todo mundo errado. Não. O cristianismo, quando ele chega a uma nova civilização, ele aproveita daquilo que a civilização já tem para, a partir daquilo que já é próprio daquele povo, inserir a fé cristã para aquele povo. É o que São Paulo apóstolo faz quando ele chega no Areópago. Quando ele chega no Areópago, ele não chega metendo o pé e falando, isso aqui nada existe, está tudo errado, joga tudo isso fora. Não. Ele vai acompanhando cada nicho que tem ali, cada deus específico, deus disso, deus daquilo. Porém, neste Areópago, ele encontra uma lacuna, um nicho reservado ao Deus desconhecido. E ele, então, a partir daquele nicho do Deus desconhecido, é que ele começa a inserir a fé cristã para aquele povo que ali estava. A igreja sempre usou desta prática para catequizar. A mesma coisa aconteceu quando a igreja chegou lá na Gália, lá com os gauleses, quando ela foi até chegar aos Estados Unidos, porque é muito importante a gente tomar consciência dessas duas realidades. Nós temos aqui a Gália, né, os gauleses, a Escócia, e nós temos, do outro lado, a cultura norte-americana. Quando o cristianismo chega nessas duas realidades e esses dois povos, eles começam a ter contato uns com os outros e com esta forma catequética, alguns elementos desta catequese para mostrar a realidade daqueles que perderam a graça de Deus, é que começa a causar um pouquinho de confusão. E no decorrer da história, esta confusão se transformou numa perversão. A mesma coisa é o que aconteceu com nossa festividade do Carnaval. A mesma realidade que aconteceu com o Carnaval foi o que ocorreu com o Halloween. O Carnaval é a festa da carne. Por quê? Naquele período antigo não se existia geladeiras e as pessoas levavam a fé muito a sério, mais a sério do que hoje.
Existia então o período da quaresma, e as pessoas, ao iniciar a quaresma, já tinham consciência de que não poderiam consumir a carne de nenhuma espécie, não poderia mais consumir carne. Porém, o que fazer então com a carne que já havia sido estocada, a caça que estava ali? O que a gente faz? Para que ela não se perca, para que não se jogue fora a carne que já tem, nós vamos promover um grande banquete, uma festa da carne, para que a gente possa consumir esta carne para que ela não se estrague. Porque depois teremos um período de 40 dias, a qual não iremos mais consumir a carne, que é o período da quaresma. Com o passar do tempo, essa ideia de consumir a carne para não se estragar, a festa da carne, algumas pessoas começaram a tomar para si a penitência de não realizar sexo durante a quaresma. Então, durante a quaresma, vamos nos abster do sexo. Aí começou a perversão das coisas. Então, antes de começar a quaresma, nós temos que tirar o atraso. Vamos aproveitar o que tem que aproveitar, porque depois vai ficar 40 dias sem fazer. E aí, o cão é esperto, aproveita essas brechas do pensamento humano para disseminar tudo quanto é que é porcariada na cabeça do povo. E essa que era uma festa da carne foi pervertida e as coisas só foi ladeira abaixo. E aí virou essa patifaria que é o carnaval. E o que era para consumir a carne passou agora a concupiscência da carne, a fornicação da carne. E aquilo que era belo, bom, bonito e moral se tornou totalmente deplorável, terrível o carnaval. A mesma realidade aconteceu também com a festividade do Halloween. Alguns ícones muito próprios do Halloween, acontece essa mistureira toda na nossa cabeça, porque os gauleses, lá na Idade Antiga, eles acreditavam que neste período específico era aberto um portal para aquele povo lá, os druidas. Eles acreditavam que naquele período específico se abriria um portal. E este portal, uma vez aberto, a linha que separa o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, ele desaparecia naquela noite. E os mortos, então, tinham como interagir com os vivos. Não sei se vocês se recordam, mas lembra tem o pessoal tem nos mexicanos, eles fazem a festa da morte. Não sei se os irmãos têm né, conhecimento, ou já viu ou leu alguma coisa ali no México. É muito forte a festa do Dia de los Muertos. Alguns chegam até a desenterrar os seus entes mortos e revestem eles novamente, colocam eles em pé nas portas de casa, a noite de los muertos. Esta mesma concepção de que nesta noite em específico abriria um portal é aberto, e os mortos têm acesso ao mundo dos vivos, e os vivos têm acesso também àqueles que já faleceram. É uma forma antiga de se ter um pouquinho daqueles pressupostos da teoria espírita, aonde os mortos vêm e faz aquela relação com os vivos, se relacionam novamente com os vivos. Um pouco da cultura espírita se baseia nessas ideias antigas da Gália, ali com as teorias dos druidas, algumas coisas meio nesse sentido. Pois bem, nos Estados Unidos existe também existia uma prática de que
este período dos mortos, também se tinha uma ideia sobre essa questão de que os mortos viriam. Porém, é próprio dos Estados Unidos um personagem chamado Jack. O Jack é um cidadão que ele era muito terrível, muito tenebroso em vida. E acabou acontecendo de que o Jack venha a morrer. O Jack morreu. E uma vez morto, o Jack ele era tão terrível, que ele conseguiu escapar de Satanás. Nem o diabo conseguiu pegar o Jack. E nessa noite específica, o Jack vem para aterrorizar novamente aqueles que estão vivos. Portanto, lá na cultura norte-americana daquele período, era necessário você colocar demônios à porta, né, demônios à frente da sua casa, para expulsar o Jack. Porque o Jack vinha para amedrontar a sua casa. Mas como o Jack quer fugir do capeta, para não ir para o inferno, quando o Jack vem à sua casa e se depara com um demônio na porta da sua casa, ele corre. A mesma realidade, a mesma concepção também se encontra com os gauleses, aonde almas que já haviam falecidos, mas almas perturbadas, nesta noite viriam novamente para o nosso plano. Porém, estas almas, elas precisavam fugir da luz, porque elas não querem ir para a luz. Você colocava então abóboras à frente da sua casa com velas dentro. Mas a abóbora não era com caveira, não era com nada disso ainda, era só abóbora, as chamadas lanternas, para afastar pela luz as almas ruins. Enfim, no decorrer do tempo, meus irmãos, essas duas culturas se misturaram. Essas duas culturas se vincularam, porque né, vai tendo contato um com o outro e o próprio cristianismo proporcionou esse vínculo né, entre as duas culturas. E elementos que era próprio dos gauleses se misturaram com elementos norte-americanos. E a mesma perversão lá com a festividade da carne, com o carnaval, aconteceu também com o Halloween. Ficou mais terrível ainda essa realidade do Halloween com os norte-americanos, porque eles são colonizados por protestantes, na grande maioria deles calvinistas. Também os puritanos são de grande expressão ali nos Estados Unidos, naquela realidade norte-americana. Os puritanos. Mas o fato é, de ser protestante, eles abominam qualquer coisa que seja católico. Nesta concepção de que precisamos rejeitar tudo que é católico, esta forma de catequizar foi estigmatizada como se é dos católicos é coisa negativa. Se provém da Igreja Católica, tem que ser jogada fora. É coisa do mal. Olha o que eles estão ensinando. Esta bagunça e essa mistura de realidades, e agora este preconceito brotado a partir desta concepção puritana de que é católico, então joga fora, faz com que alguns elementos modernos do que temos hoje do Halloween acabou se difundindo, se propagando e sedimentando na nossa cultura hoje em dia. Hoje, o Halloween já não faz mais parte da concepção católica. Halloween não é católico mais. A sua ideia de catequizar e alertar as pessoas sobre a realidade do inferno e a condenação das almas que estão afastadas da graça de Deus, isto era católico e é ainda hoje. Porém, a perversão que se tornou
não é católica mais. Portanto, celebrar a festa do Halloween hoje, para nós católicos, é algo inviável, infundável. Não é mais compatível à nossa fé. E agora é que a gente entra numa outra situação perigosa e que os exorcistas, na grande maioria, têm quase que uma unicidade em relação a isso, de que não se deve celebrar o Halloween. Quando a gente vai ler os tratados de demonologia, é, né, os dons preternaturais, enfim, quando a gente vai ver essa questão, né, do obscuro e tudo mais, a gente acaba vendo uma certa dualidade ali entre os nossos exorcistas, mas eles, na grande maioria, concordam do risco espiritual de hoje nós cristãos cultuarmos tal festa, porque abrimos possibilidades de ataques de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Não sei se os irmãos se recordam quando eu comentei do Jack. Você colocava o capeta na frente da casa para espantar o Jack. Meu Deus, isso é até um pensamento anticristão. O que faz o demônio ser afugentado não é o próprio demônio, mas sim nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Esta inversão e esta perversão dos valores é um grande mal. Não sei se os irmãos já viram, já tiveram a curiosidade de assistir aquele seriado do Lucifer, né? Acho que tem até na Netflix, né? O Lucifer. O padre Fábio de Mello, em uma das entrevistas dele, ele acabou comentando uma realidade e que realmente acontece se a gente não estiver atento. Assistindo o seriado do Lucifer, nós passamos a torcer pelo demônio e começamos a olhar com estranheza as ações de Deus. A gente começa a torcer pelo mal e a rejeitar o bem. É uma forma tão sutil, tão discreta, que a gente nem percebe essa mudança de pensamento. A gente acaba não se percebendo. E disfarçadamente, com a ideia de que é só uma série, é só um filme, é algo fictício, pronto. Tá aí mais uma das amarras de Satanás contra nossas almas. E isso vai se repercutir no nosso dia a dia. Nós não vamos rezar com intensidade, nós não vamos rezar com seriedade, nós passamos a não frequentar a missa como ela realmente deveria, deixamos de confessar com uma certa frequência, e isso é tão sutil, a gente não percebe, vamos nos entregando às amarras de Satanás. E a maior artimanha dele para os nossos dias de hoje é justamente esta: fazer com que o mal se passe por bem e o bem se passe por mal. Aquilo que era há uns anos atrás rejeitado, que você não podia nem falar, que você levava uns tapas na boca, hoje se pronuncia as ruas de alto e bom som para quem quiser ouvir. E aquilo que era tido como justo, correto, a gente fica até um pouco envergonhado de falar em público. Porque uma das maiores artimanhas do demônio, do maligno, para a nossa era é justamente esta: em que o mal se passe por bem e o bem se passe por mal. Creio eu, acredito eu, sinceramente, que uma das maiores batalhas da cavalaria hoje em dia é defender não só o peregrino que vá para Jerusalém, mas defender a doutrina de Cristo como ela realmente deve ser. E estas festividades pagãs
nós precisamos ter muita cautela, muito cuidado com isso. É uma das coisas que eu acabo falando muito, principalmente para os pais na catequese. No dia 12 de outubro, os pais, todos, catequistas, fizeram muito empenho para fantasiar as nossas crianças de anjo, de anjinho, para coroar Nossa Senhora. Nossa, foi até bonito, né, em algumas paróquias. Agora, algumas semanas depois, estes mesmos pais fazem muita força, muito empenho para fantasiar estas mesmas crianças de anjos agora em capetaiada, em anjos decaídos. Isso para nós é uma grande contradição. Ou ensinamos de fato os valores de Cristo às nossas crianças, ou então não vamos ficar fazendo confusão na cabeça delas. Não quer fantasiar de anjo? Então também não fantasia de capeta, pelo amor de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo foi muito franco, muito claro. Que seu sim seja sim, que o seu não seja não. Morno eu vomito, não é? O que vem para além do sim, para além do não, isto provém do maligno. A gente não pode, ou somos de Cristo ou não somos dele. E a maior luta da cavalaria, acredito eu, para os dias de hoje, é justamente colocar na cabeça das pessoas que o mal continua sendo mal, mesmo que venha revestido de coisa boa. E que o bem continua sendo bem, mesmo que a grande maioria não o aceite. Enfim, grosseiramente, né, e rapidamente, fica aqui, né, um pouquinho brevemente da história do Halloween. Espero ter colaborado, né, com os irmãos nesta breve. A irmã quer pronunciar? Quer falar, a irmã Karen? Boa noite, Frei. Tudo bem? Boa Prazer noite. em revê-lo. Prazer. Eu tenho algumas colocações a respeito disso. O irmão falou agora sobre o seriado do Lúcifer. Existe um outro ser impactante nesse sentido, que durou 15 anos, que é o Supernatural. Algumas pessoas devem conhecer. Então, o Supernatural, ele começou com as pessoas combatendo o mal, combatendo o demônio, né? Combatendo várias formas de maldade, até que aparecem os anjos, que ajudam a combater, depois os anjos ficam fracos, eles acabam por querendo matar Lúcifer, mas Lúcifer tem um filho, e esse filho não é mau, esse filho é bom, esse filho gosta da humanidade, né? Então, eles querem matar Lúcifer e acabam matando Lúcifer e fica vivo o filho. E Deus, vendo tudo isso, Deus se revolta e quer acabar com isso. E eles sabem que Deus vai acabar exterminando a humanidade para acabar com o mal, e eles querem matar Deus, eles querem acabar com Deus. E, de uma certa forma, eles conseguem fazer isso, porque eles conseguem que Deus se afaste, abandone a humanidade, vá embora. E quando eles morrem, eles vão para o céu, e o filho do Satanás, ele está no céu também. E todos ficam felizes porque Deus não acabou com a humanidade, não acabou com. Então, assim, o seriado ele começa muito bem atacando o mal, né? Atacando o mal, mas ele tem, num determinado momento, ele tem um outro desfecho que ninguém esperava. Que absurdo, né? Exatamente. Isso aí, quando eu via o seriado, e me revoltou profundamente de ver a mudança que eles fizeram. E era um seriado muito assistido, né? Enfim, essa é uma colocação, e isso é perigoso, porque aparecem demônios no seriado e eles são engraçados. Eles fazem o mal e eles são
engraçados, de uma certa maneira, e eles acabam fazendo parceria com os humanos, né? Inclusive parceria com os anjos também, dizendo que trabalham juntos em muitas situações. Então, a gente vê aí que a mídia, ela contribui muito para isso. Sutilmente. Outra coisa que o Frei colocou é o problema nas catequeses, né? Que as crianças, elas se atraem muito mais por essas coisas de bruxas, enfim, do que as coisas de Deus. Eu acredito, eu sei que as crianças têm essa propensão mais, mas eu acho que é porque o que se promove mais, até nos desenhos? São anjinhos bons ou são bruxinhas boas? Né? Aquela bruxinha, aquela coisa mais engraçadinha, o bonitinho, né? O inofensivo. Né? Agora até os vampiros são inofensivos, são bons, enfim. Todos os filmes da Disney que eram as vilãs, né? Como a Malévola, hoje ela é boa, né? Ela tem um passado que a tornou assim, mas ela na verdade é boa, a essência é boa, e a gente sabe que não é. Então a Disney realmente tem contribuído muito para perverter tudo que os desenhos tinham, de uma certa forma, tinham de bom, e hoje eles mostram um lado ruim que é bom. Irmã E as Karen, crianças... Oi. essa questão das bruxas é uma forma demoníaca de tirar sarro, satirizar mesmo das irmãs consagradas. Porque as nossas irmãs, as freiras, elas são tidas como as noivas de Cristo. De uma forma para satirizar da vida consagrada, em especial da vida consagrada feminina, essa ideia da bruxa como a noiva do demônio. Aonde você tem, de um lado, a noiva de Cristo, agora você tem as noivas do maligno. A questão do vampirismo, ela está extremamente vinculada contra o cristianismo. Se a gente pegar os elementos, até tem ali o Drácula de Bram Stoker, né? Onde ele apresenta a questão do Drácula, aquela coisa toda. O próprio vampirismo, ele vai totalmente contra o cristianismo. Quer ver uma coisa bem interessante? O vampiro, alguns elementos só, né? Ele não reflete imagem no espelho, porque ele já não é mais imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele não tem mais reflexo no espelho. Ele não suporta o crucifixo, porque a cruz é o sinal da derrota do maligno. Ele vive do sangue dos filhos de Deus, porque ele já não pode mais receber o sangue do próprio Deus, que é a Eucaristia. Portanto, ele parasita no sangue dos filhos de Deus. E tantos outros elementos. A estaca, ele não suporta a estaca de madeira, fazendo referência ao madeiro da cruz. E tantas outras detalhezinhos que está incutido na cultura vampírica, que é justamente que vai contra a doutrina cristã católica. É terrível, catastrófico, seja este ou seja aquele, onde você ou veste a sua filha de noiva de Satanás, ou você veste o seu filho do anticristo, que é o próprio vampiro. Todas essas realidades são terríveis. Tem bastante gente levantando a mão, agora não sei como é que faz, quem que vai na ordem aqui. Podem falar. Irmão, vamos Ô, seguir. irmão, Você mesmo vai convidando aí quem levantou a mão, tá? Só queria fazer uma pequena colocação, né? Muito boa sua explicação, né? Sobre a história do Halloween, né? Eu mesmo não conhecia com detalhes essa história do Halloween, e quando você estava terminando aí, né? Me vem em mente os irmãos que tiveram lá no mosteiro, né? Eu vi que vários compraram a regra de São Bento, né?
nesse livrinho que nós compramos lá, no início tem uma alocução do Papa Joseph Ratzinger, o Bento XVI, de 2008, né? E nessa locução que ele faz de São Bento, o Papa Bento XVI, ele fala sobre essa oscilação, que quando o mundo começa a cair na perversão, há uma necessidade de surgir novos movimentos religiosos, filosóficos, a oposição à decadência. Né? E ele coloca que Bento, né, o São Bento, ali por volta do ano 520, foi um desses faróis, né, que trouxe novamente a moralidade, a fé sólida quando o ser humano estava decaindo. E eu fiquei refletindo, né? Sempre que o ser humano começa a se perder, faz-se necessário a vinda de algo para combater, né? E o irmão falando hoje assim, olha, começa a observar, né? Quantas ordens de cavalaria estão surgindo no mundo novamente, principalmente no Brasil. Por que no Brasil? Né, nós temos aqui no Brasil, hoje, mais ou menos umas 8 ordens de cavalarias templárias. Né, algumas ligadas à igreja, outras mais independentes. Mas por que desse ressurgimento? Né, então, o ser humano hoje decaindo na moralidade, na perversão, está se fazendo necessário a vinda desses princípios morais que a cavalaria tanto pregava, né? Olha, automaticamente surge a cavalaria espiritual, né? Então isso demonstra a nossa importância, o nosso trabalho, né, de estar levando essa informação. E eu acho que a principal arma do templário moderno hoje é inadmissível briga, matar, falta de educação, não existe mais cruzadas, né? Como que você combate o mal hoje? Com a verdade, com a fé, não é? E com nossos atos, com a oração, com o rosário, né? Então, olha, que informação interessante de explicar para as mães do catecismo a origem do Halloween. Aí entendendo, às vezes até pela falta de informação, igual você falou assim, faz uma força danada, veste as crianças de anjinho, e depois veste de seres decaídos, né? De demôniozinhos, talvez até pela inocência, porque eles não conhecem essa origem, ficam aí abrindo portas para o maligno, depois não sabe por quê, a traição, as drogas, a bebida, tanta coisa entra dentro de casa, a criança começa a ficar nervosa, agressiva, falando palavrão, são portas que vão se abrindo, né? Então fica aqui, né, a minha mensagem da importância nossa de estar levando essas informações, de estar divulgando, de estar orientando, né, se o irmão disponibilizar, né, o irmão Michael permitir, né, a nossa formação está sendo gravada, nós podemos divulgar ela no Facebook, no Instagram, para que mais pessoas conheçam a história, né, e a pessoa tendo consciência, né, o aprendizado é a luz que vai iluminar, né? E é o que a gente tem que fazer, ó. A gente não tem que Exatamente. espantar o mal pelo mal, não. A gente não vai espantar o mal colocando o demônio na porta, ou seja, a gente não vai defender Cristo matando o adversário, né? Cristo já derrotou o adversário na cruz. Então a gente vai colocar o quê? A abóbora com a vela, a gente vai colocar a luz, né? Então a gente deve combater o mal com a Isso, luz, né? Levando a informação, a verdade de fé para todos, para que possam, do seu próprio discernimento, seguir o caminho da luz de Cristo. é interessante o irmão Luiz Heleno ter colocado essa realidade, me fez lembrar de um movimento que está muito forte aqui no Brasil, o movimento Wicca, os wiccanos. É outra realidade que eu levo muito para as escolas, falo muito, bato muito em cima sobre essa cultura Wicca. Não sei se tem aí na região de vocês, espere Deus, nosso Senhor, que não tenha. Mas na nossa realidade aqui do Brasil, a irmã Karen está falando que tem lá a Wicca. Elas se consideram bruxas. Oi? Florianópolis é bem Florianópolis, forte, né? bem forte. Ah, Jesus Cristo! E se a gente começar a pegar os elementos da Wicca,
a gente pode até ser iludido e falar assim, nossa, que coisa mais linda. Mas não é. É terrível, é perverso. Os wiccanos, eles se consideram bruxas do tempos modernos, né? As novas bruxas. Algumas chegam até a cair na besteira de falar assim, nós somos as netas das bruxas que a igreja não queimou. Ah, vá dormir, vá se converter. Sabe, é umas bobagens, umas bobices. E eles, os wiccanos, na Wicca, cultua o deus cornífero. Primeiro que a divindade maior dentro da Wicca é a deusa de três faces. A jovem, a moça e a anciã. Essa deusa de três faces. E do outro lado tem o deus cornífero, que é um ser que é misturado um homem com um cervo. Então ele tem as galhadas do cervo, assim, né? O deus cornífero. Olha, é loucura atrás de loucura. Aí tem caldeirão, tem atame, que é uma faca do Cabo Preto, que eles têm que cortar lá, sei lá o que eles cortam lá tanto, que vive cortando e não corta nada. É umas coisas loucas. É uns negócios de pentagrama, colher de pau. Olha, é falta do que fazer. É falta de pegar boleto para pagar. Sabe? É querer viver no mundo mágico de Nárnia. É querer viver no mundo mágico. Ai, como aquelas pessoas frustradas que não ganharam a carta do Hogwarts, né, para ir para começar a inventar suas escolinhas, né? Mas isso vai contaminando as pessoas. E as pessoas vão tomando esses devaneios como se fosse uma verdade absoluta. E isto, acredito eu, é a nossa maior luta hoje em dia. Tirar essas pessoas desses devaneios coletivos e trazer as pessoas à razão da luz. Assim, olha, a luz da razão, quer dizer, né? Olha, que isso? Nosso Senhor Jesus Cristo fez o que fez, é recharçado. Agora, um doido vestido de viado no meio, né, de cervo, no meio do mato, isso aí é um Deus. Olha, dá para entender? Tem mais gente que levantou a mão. Não sei, vou deixar à vontade. Quem quiser, abre o microfone, pode começar a falar. Fique à Oi, vontade. Frei. Boa noite. Opa! Aqui é o Renato. Boa noite. Renato Campo Opa, Grande. tá só o número. Tá me ouvindo? Ô, Renato, boa noite. E aí, Frei Maico, Opa. como é que tá? Não sei se é Frei, como é que eu chamo? Frei Maico, misturou tudo agora. Então, estou lembrando Agora de ti da nossa seminarista. reunião lá em São José do Rio Pardo. Olha que bom. Foi um bom encontro, Isso. maravilhoso. Então, Maravilhoso. nós temos aqui a questão, né? Deixa eu voltar aqui certinho. Aí, entrar a imagem. Ok? Ó, alô? Ô, pode falar, estamos ouvindo. Então, tá bom. Então, maravilhoso aquele nosso encontro, né? Eu lembro de cada um ainda. Então, Frei, aí sim. Que benção. Eu passei aqui pelo algum tempo por aquela literatura, o Senhor da Guerra, né? É um autor chinês, antes do início dos séculos lá passados, né? Então, a gente ali, ele diz o seguinte, para a gente poder derrotar o inimigo, a gente precisa conhecer ele, né? E a gente conhecendo ele, a gente também conhece as fraquezas dele, né? Então, quando o senhor falou que as crianças se alertam quando se fala do maligno, das coisas ruins na catequese, e eles ficam atentos, né? Então, me levantou a questão seguinte, ficar atento, sim, mas é a forma do que nos leva a essa atenção, né? Se é uma atenção para ser iludido pelo mal, é perigoso. Mas se é uma atenção para a gente querer conhecer as fraquezas do maligno, é interessante, né? Porque eu digo que eu sou doido para amarrar o rabo do diabo.
deixar ele amarrado e derrotar ele, né? Então é isso, a gente precisa conhecer o lado ruim, né? Para poder dominar e derrotar. Como eu digo também, o demônio, ele só é forte nas nossas fraquezas, né? Se a gente se fortalece, ele se enfraquece, né? E também eu tenho cuidado seguinte, que ele é ardiloso, o demônio é ardiloso, né? Ele, para combater a gente, eu já ouvi dizer que ele é um dos maiores conhecedores da Bíblia, é o demônio, né? E ele também tem a ardilosidade de se disfarçar em santo, chegar perto da gente em forma de santo, para nos enganar, né? Então, esse é o cuidado que eu tenho, às vezes, nessas questões, né? Um pé atrás em certas coisas, né? E, assim, não acreditar em muitas coisas, né? Fazer um bom discernimento de tudo aquilo que se apresenta para a gente. Porque, às vezes, o demônio vem em forma de santo para nos descaminhar, né? Bom, essa é uma questão. Outra questão é do Halloween, né? E eu vejo que não é uma cultura própria nossa, né? Eu estou com 65 anos e na minha tenra idade de criança nunca ouvi falar disso, né? E não faz parte da nossa cultura isso. Está entrando agora, né? E eu vejo assim, a nossa igreja, tanto, eu vou pôr de modo geral, o cristianismo, né? Ele, queira ou não queira, está sendo combatido, né? Ele está sendo combatido. Aos poucos estão querendo minar a nossa igreja, a nossa fé. E esse Halloween, eu acho que é uma artimanha já para começar a doutrinar nossas crianças para esse descaminho, né? Porque eu não sei qual é a sua idade, mas eu acho que do irmão Joel, do irmão Heleno e alguns outros que estão participando, lembram dessa festa de São Cosme e São Damião, né? Digo assim, não que seja igual, mas é similar ao Halloween. A gente saía nas ruas, batia nas portas, ganhava os doces, né? E saía feliz correndo. Mas a gente não se fantasiava de demônio, se fantasiava de bruxa. E a nossa bandeira era São Cosme e São Damião. Por que que a gente não fortalece essa nossa cultura? Porque essa faz parte da gente, né? Essa eu acompanhei, né? Eu vivi isso. Acho que o irmão Heleno, o irmão Joel também viveram isso, porque é da região deles, né? Então, assim, por que fortalecer uma coisa que não nos pertence e decair o que é nosso, desvalorizando a nossa cultura, né? Então, é isso, Frei. Frei, Michael, né? Vamos deixar assim, né? Então, esses são meus pontos. Realmente, né? realmente, irmão, o povo brasileiro tem como uma tendência natural a desprezar o que é próprio para valorizar o que é do outro. Isso é uma tendência natural do brasileiro. Esse ditado brasileiro é muito correto, né? Muito verdadeiro. A grama do vizinho sempre é mais verde. E, de fato, nós brasileiros temos essa tendência a desprezar o que é próprio nosso e a valorizar o que é do outro. Há de se ver na nossa própria linguagem, no nosso próprio vocabulário. Você já para prestar atenção quantas palavras americanizadas nós incluímos no nosso vocabulário no dia a dia, hoje em dia. Muitas palavras, muitos termos que vai pegando dos norte-americanos e vai tratando isso como se fosse algo natural, algo normal, o que não deveria ser. A gente realmente precisa fortalecer a nossa herança, né, as nossas culturas, a nossa cultura brasileira. Mas essa questão do Halloween, ela é muito perigosa porque ela vai disseminando na mente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, esta inversão de valores, aonde o mal se passa por bem e o bem precisa ser deixado de lado. Eu vou abrir também o Everson, que levantou a mão ali também, né? Tem mais gente que levantou a mão, mas antes de passar a palavra, eu queria só tocar um assunto do
Nefarious. É um filme chamado Nefarious. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de assistir. Os que não tiveram, fica aqui o meu convite, meu apelo que assistam. Nefarious é um filme que foi aprovado pela Associação dos Exorcistas, aonde mostra realmente como é que acontece uma possessão diabólica. O Everson, pode falar, meu irmão. Eu passo a palavra para o Everson, pode falar. Opa, boa noite, Frei, boa noite aos irmãos. Só no começo, quando a irmã Karen falou, só para dar um complemento ali, que ela falou das séries, né? Pior que aquela que ela estava falando é aquela do Lúcifer, né? Que a gente viu pessoas, até famílias inteiras, torcendo pro Lúcifer, para ele se dar bem nas histórias conforme ia passando, né? Então, assim, é uma inversão totalmente de ideias, né? Onde o pessoal torce pelo maligno. Isso vem também um pouco das famílias que hoje se formam com vamos dizer assim, sem a igreja junto, né? Então, são famílias que não vão à missa, que não tem uma catequese, que não tem nada, e aí se levam por essas séries, e para eles está tudo tranquilo. O importante é ser feliz, o importante é estar bem. Então, complica para a gente também, né? Que daí nós somos os errados, que queremos o bem, e o mocinho da história, no caso da série, seria o Lúcifer, né? Então o pessoal torce para ele. Assisti um pouco só para ver como é que era, mas assim, comparado ao que ela tinha falado, é bem pior. E aí vem a história do Halloween, que quem não conhece, acha bonito, e faz aquilo que o senhor falou antes. Veste o filho de santo numa semana, 3 semanas depois, veste de bruxinho, de diabinho para sair na rua. Complicado. Um outro seriado, uma outra série, Everton, que ficou muito famosa, nossa, virou uma coisa meio que febril, é aquele dos mortos-vivos ali, ai meu Deus, esqueci o nome do Walking Dead. Walking Dead ficou... Esse é outro também que tirou. Aquilo ali, nossa, mas ninguém, né, para pensar que a teoria dos mortos-vivos é uma sátira contra a ressurreição da carne. A doutrina católica diz, acreditamos, faz parte da nossa fé, a ressurreição da carne. Nós cremos na ressurreição da carne. Todos nós, quando Cristo vier a julgar vivos e mortos, todos nós ressuscitaremos nesta carne que Deus nos deu para habitar o céu ou não, né? A teoria, o lúdico dos mortos-vivos é uma sátira contra a ressurreição final, aonde diz que não será a carne gloriosa que voltará à vida, mas esta carne corrompida, putrefada, que continua caminhando e não tem nada de divino, mas tudo aquilo que é animalesco é que fica evidente, fica dominando sobre a carne. É literalmente o animalesco que domina a carne. Por isso que os assim chamados mortos-vivos se comportam como verdadeiras bestas, verdadeiros animais bestiais. É uma forma de tirar sarro da ressurreição, da qual nós cristãos católicos tanto defendemos e tanto pregamos. Aí a gente vai e fantasia nossos filhos de mortos-vivos. No domingo a gente reza: creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. E depois a gente veste nossos filhos de carnes putrefadas, revividas, aonde o animalesco é que as domina, que é o morto-vivo. Você prega uma coisa e faz outra. E essa contradição que é disseminada dentro da cultura do Halloween é que faz muito mal para a nossa fé. Não vamos parar para pensar que vou celebrar o Halloween, o capeta vai vir agora e vai pegar a gente, vai puxar a gente pelo pé e vai fazer uma danura.
Não, ele não é isso que vai acontecer. Mas cultuando o Halloween, abriremos brechas para a nossa vida de uma forma mental e espiritual para que ele comece a disseminar em nossas vidas o seu ideal. E o seu ideal é o quê? Destruir o plano da salvação. E aquilo que para nós era tido como um valor, agora a gente vai relativizando e tá bom do jeito que tá. Para que ir à missa todo domingo? Para que se confessar? Para que rezar o texto? Já fiz semana passada. E aquela teoria de que o demônio não vai fazer você brigar contra a cruz. O demônio vai fazer você tirar a cruz do seu peito e pôr no seu bolso. Ele vai fazer você guardar a sua fé. E é essa maior ideologia, o lobby que está oculto por trás das festividades do Halloween. Tem mais um irmão, acho que o irmão José levantou a mão ali. Não sei se o irmão José ainda quer falar. Não sei se está ainda. Isso, irmão. À vontade. Boa noite a todos. Meu nome é José Pereira da Silva. Eu falo de Taubaté, São Paulo. Eu acho que o que o senhor colocou aí é interessante para reconhecer o fenômeno. Só que a questão é muito mais ampla e mais profunda do que isso. A preocupação da Santa Sé, atualmente, para a Sagrada Congregação Doutrina e Fé, vai um pouco mais amplo do que isso daí, porque nós temos no mundo grupos organizados e institucionalizados que são de gravidade muito. Você pega, por exemplo, grupos de luciferanos, você pega o grupo dos adoradores de Sete, que causam rapto, sacrifícios humanos. Nos Estados Unidos, você paga $300 por uma Eucaristia para a missa negra e vermelha. Isso que está acontecendo nos Estados Unidos, aquele cantor de rap, o Diddy. Nós sabemos que ele está ligado a grupos satânicos, muito bem organizados. Quem já assistiu aquele filme De Olhos Bem Abertos, né? Quem vê aquele filme pensa que é ficção, mas é uma realidade nas altas esferas políticas e econômicas do mundo, né? Então, hoje em dia, nós temos uma cultura que se afasta das esferas da crença. Você tem, de um lado, o pluralismo religioso e cultural, que traz ideias estranhas ao cristianismo. Isso atrai grupos, pessoas individuais. Você tem, assim, um reflorescer de uma religião arcaica, mística, que provoca angústia, irracionalidade, dificuldade para a ação evangelizadora da igreja, né? Aí tem uma pergunta de fundo, né? Uma pergunta de fundo, né? Que um pai deve fazer para os seus filhos, um pai deve fazer para si mesmo, que é a questão psicológica, né? Existem elementos individuais e existenciais, e existem elementos sociais que levam à formação desses grupos, muitas vezes organizados, né? De um lado, você tem um sentido de rebeldia mal conduzido, morbidez, né? Uma sensação das pessoas pelo mórbido, pela curiosidade, experiências extremas. Você tem déficit emocional de muitas crianças, né? Que começa com os pais delas, né? A criança muitas vezes é um reflexo da sua família, né? Você tem, de outro lado, drogas, álcool, depressão, comportamentos mais graves, como esquizofrenia, paranoia. E tem comportamento que está tão banalizado hoje em dia que é tido como normal, né? Alguns indivíduos nessa situação, eles são vistos até como iluminados, né? Agora não vou comer mais. Como iluminados, né? Felizmente, né? Aí você estava comentando das bruxas, né? Quando você estuda as bruxas do ponto de vista da história medieval, é uma coisa. É um fato histórico, né? Só que a história
oficial delas foi banalizado, inclusive por Hollywood, né? Esses grupos que dizem é uma fantasia. Não sei, vai ter gente. Pega um Quando você estuda pedacinho história só. medieval, você conhece uma outra história, né? Baseada na história, em fatos. Aí vem um cinema e eles distorcem tudo, né? Qual é a primeira atitude? Uma tomada de posição a partir da fé, né? O Papa Francisco, ele chama a atenção várias vezes nas suas homilias, nos seus textos, justamente sobre isso. Uma religião secularizada, né? Que existe dentro da própria igreja, né? Um distanciamento do sagrado, né? Isso não é meu discurso, é isso que eu estou falando agora. É do Papa Francisco. Quer dizer, quem deveria espelhar o sagrado, muitas vezes não espelha, né? Isso é um desafio para a igreja. Porque justamente a igreja, o mal procura atingir justamente o sagrado, né? Quem são os representantes José, do mal? Então, qual é a primeira... exatamente. Ô, José, É só para concluir. a sua fala, sim, mas a sua fala me fez lembrar do grande número de eucaristias que acaba sendo furtadas para que possa ser realizada as missas negras na noite do Halloween. Porque o Halloween, o dia 31 de outubro, é a inauguração do Ano Novo Satânico. E a sua fala me fez lembrar justamente isso. Como que nós, acho que fica aqui um apelo, né, para onde estivermos, nós como templários, aonde estivermos, fiquemos atentos para o dia 26 e 27, que são o sábado e o domingo que antecede o dia 31 de outubro, ficarmos atentos aos comungantes, porque o número de Eucaristia, de Jesus sacramentado que é roubado para ser realizado as missas negras é imenso, é enorme o número. Por isso que é importante aquela atitude pastoral que muitas vezes se falha, ministro de Eucaristia ou mesmo algum sacerdote. Tem que comungar na frente do ministro da Eucaristia Isso. ou na frente do sacerdote, né? Porque tem pessoas que pegam, por exemplo, e viram as costas e vai. Na minha comunidade mesmo, uma mulher foi fazendo isso, o bispo chamou ela. Você vem cá, como na minha frente. Atitude boa. Então, qual é a primeira atitude pastoral para enfrentar o maligno no mundo? É o discernimento, né? Saber discernir entre o que é fantasia e o que é realidade, né? E precisa um trabalho interdisciplinar também, né? E também existe a hierarquia das verdades, né? Não há nenhum fundamento para que a pregação atual sobre demônios se coloque em primeiro lugar dentro da hierarquia das verdades. Isso que eu estou dizendo é a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, na época do cardeal Joseph Ratzinger. Existe uma hierarquia, porque um dos problemas da igreja também atual é justamente como lidar com isso daí, né? Possessões demoníacas, tudo isso precisa de discernimento, né? Então a Santa Sé, através da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, ela está muito atenta para isso, está produzindo material sobre isso. Tem discernimento, né? E, inclusive... Isso. Foi bom o irmão ter colocado isso para que a gente não se torne baluartes, os justiceiros. O único que pode, dentro de uma possível possessão, dar um diagnóstico de que algo é demoníaco é o próprio exorcista. É o exorcista competente, indicado pela sua igreja local. É ele que pode diagnosticar se tal atitude é demoníaca ou não. É ele que precisa, é ele que vai dar esse diagnóstico. Correto, o senhor colocou corretamente. Essa é a preocupação da igreja, alguns né? grupos dentro e fora da igreja que acaba querendo ser os porta-voz, né? Pô, no Brasil falta muito. Não entendi, perdão, como? Dioceses, né?
O ideal seria pelo menos um exorcista em cada diocese, né? Agora nós temos a Associação, né, Internacional Isso. dos Exorcistas. Mas a Isso, igreja exorcista. sempre reprovou. O exorcista, por excelência, uma diocese, é o próprio bispo, né? O bispo, ele é o exorcista por excelência. É uma faculdade do bispo e ele, então, vai delegar essa faculdade a um ou mais sacerdotes, dependendo da nossa cidade. Então, mas só para concluir, a minha fala está um pouco longa, a igreja sempre reformou, sempre reprovou todas as formas de superstição ou preocupação excessiva com Satanás e os demônios, né? E os diversos cultos também, de invocação dos espíritos, etc. Então, a ênfase deve ser sempre dada a Jesus Cristo, né? E a sua Páscoa, né? O seguidor de Jesus Cristo enfrenta o mal como todos os seres humanos. Isso. Mas deve se empenhar mais. Perfeito. Dentro desse grau, né, de... Isso. Porque justamente quem venceu o mal foi Cristo ressuscitado, né? Então, nessa hierarquia das verdades, isso tem que estar no coração do cristão, né? Perfeito. Exatamente. O nosso foco não é falar em primeiro momento o mal, né? E uma coisa que a Santa Sé fez um estudo recente com relação aos filmes, né? Existem filmes que o mal e o bem tá bem separadinho. Você consegue distinguir. Então a Santa Sé, esses filmes, ela valoriza. Agora aqueles filmes que não fica bem claro a divisão entre o bem e o mal, é complicado, né? Nem todo mundo tem discernimento, né? Mas aqueles filmes que é bem claro, assim, olha, aqui está o bem, aqui está o mal. E cabe também aos pais instruir as crianças, né? Fazer um filme desse serve como uma aula de catequese também, né? Aí o pai tem que se preparar também, né? Irmão José, a irmã Karen levantou a mão. A irmã Karen levantou a mão. Vamos ver o que a irmã Karen tem a colaborar também. Irmão, A irmã Karen está aí ainda? Tô aqui. Tinha caído a minha conexão, mas agora eu voltei. O filme Nefários me surpreendeu por demais, eu e o Renato, porque é um filme muito impactante. Ótimo. Eu até sugeri, eu já havia sugerido no grupo que assistisse o filme, tá? E convido a todos que não assistiram que assistam esse filme, tá? Tem um outro filme que eu vi agora no final de semana que eu gostaria de recomendar também, que é o contraponto disso. Se chama A Forja, tá? A Forja, o poder da transformação. É o que um homem que passou por uma situação difícil, ele ajuda um rapaz a tomar rumo na vida dentro da religião. Não diz se é católico ou não importa, ali não é esse o foco. O foco é colocar o menino na direção de Cristo. Tá? É um filme, é o contraponto do Nefários. É muito bom, assistam. Acho que vão gostar. Só um outro detalhe, chama A Forja, o poder da transformação. Só um outro detalhe que eu gostaria de colocar, na questão da catequese, estou em contato com algumas catequistas que estão tendo dificuldades de como entrar nas crianças, de como fazer as crianças se concentrarem. Né? Eu acho que talvez a forma como é colocado para as crianças hoje é uma forma muito, vamos dizer assim, muito séria. É sério. Mas para uma criança que está fazendo ali os estudos para a primeira comunhão, talvez
se devesse encontrar uma forma um pouquinho mais lúdica de mostrar o que o mal mostra de forma lúdica, inverter, conseguir captar, como é que eu vou dizer? Segurar a concentração das crianças de uma outra forma. Senão a criança acaba achando pesado, não se concentra e está louca para ir embora dali. Então, talvez se deva encontrar uma outra forma de colocar a mesma coisa, que a criança se atraia pelo bem. Porque o bem, às vezes, é colocado de uma maneira pesada para a criança. Não é pesada, é muito, muito séria. E que isso, para a criança, ela não consegue entender. É neuronal mesmo. Não consegue absorver tanta coisa séria. Talvez se devesse encontrar uma outra forma. Isso. Essa é a minha colocação. Eu acredito que talvez um pouco do... Isso, irmã, eu acredito que é um pouco a forma com que a catequese é apresentada. A catequese, ela tem uma estrutura muito de escola. E a criança, ela já passa a semana inteira ali tendo que enfrentar aulas e aulas e aulas e aulas. Quando chega na catequese, não é uma catequese, é mais uma aula. E ela já está tão cansada de ter que ir à aula, que ir à catequese é só mais uma aula e aquilo ali vou usar uma expressão bíblica, mas um pouquinho pesada, pérolas jogadas aos porcos. Eles não vão dar o devido valor às pérolas. Enfim, não que nossas crianças são porquinhos, não é nesse sentido, mas para dizer que não vão aproveitar o que realmente aquele conteúdo tão valioso é passado. Acaba não dando o devido valor. E a catequese se torna chata, cansativa e fadonha, e as nossas catequistas, com todo o malabarismo que elas fazem, elas estão ali doando o máximo que elas podem, mas elas também já estão esgotadas, né? Passada a semana inteira, às vezes enfrentando realidades adversas dentro de casa, aí chega na catequese, pega aquelas crianças também cansadas, e nada é proveitoso, nada é produtivo. Realmente, de ser necessário pensar uma nova forma de abordar a fé para as nossas crianças, jovens e adultos. Não sei como é a realidade da paróquia de vocês, da paróquia, mas a nossa paróquia ali, o número de adultos que está voltando, buscando a catequese, está muito marcante, muito expressivo. O número de adultos voltando. Por quê? Enquanto jovem, enquanto criança, abandonaram a catequese porque não estavam interessados naquilo, e hoje, depois dos meios de comunicação, através de tantos padres que estão ali falando, ensinando, pregando, pelo WhatsApp, aquelas áudios de WhatsApp, seja pelo Facebook, pelos Instagrams da vida, vídeos em YouTube, foi despertando a estes adultos agora a realidade da fé. Então eles buscam novamente a catequese para terminar, porque viu um vídeo, porque acompanha algum padre que acabou despertando essa pessoa na fé novamente. Voltando aqui a esse assunto do Halloween, da contaminação espiritual, eu queria só chamar a atenção a uma outra realidade que para nós às vezes é desconhecida. Mas Padre Duarte Lara, que é um grande exorcista, dentre outros exorcistas também, já relataram que no período do carnaval, alguns grupos satânicos, como o irmão José acabou comentando alguns deles, alguns grupos satânicos no período do carnaval, ou próximo ali à festividade do carnaval,
buscam freneticamente tentativas de engravidar. E muitas mulheres adeptas ao satanismo, ao satanista, engravidam nesse período do carnaval. Para que, aproximadamente 8 meses após o carnaval, esta gestação de 8 meses venha a ser sacrificada no dia 31 de outubro nas missas negras. Então elas buscam engravidar no período do carnaval para ofertar o fruto do seu ventre, esta vida inocente, como um aborto no altar satânico nas missas, né, demoníacas. Não gosto nem de usar a expressão missa negra, mas são missas demoníacas. O demônio não tem cor. O demônio, ele é mau, é ontologicamente mau. Ele é um ser perigoso. Não é como o Hollywood apresenta, né? O Hollywood coloca um ser até mais poderoso do que Deus. Não, ele não é isso. Ele já é um derrotado por nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Cruz. E a cada missa ele se faz derrotado novamente. Quando um cristão, com humildade e arrependimento, se aproxima de um sacerdote, se você gosta ou não do sacerdote, se ele é velho ou não, se ele é progressista ou não, se ele é conservador ou não, você com humildade e contrição reta no coração se aproximou de um sacerdote para buscar o sacramento da confissão, novamente o demônio ele é esmagado, ele é derrotado. Nós temos que ter esta concepção e esta consciência. A busca sincera do nosso coração a Deus através dos sacramentos da igreja são os maiores rituais de exorcismos. Às vezes a gente tem essa concepção muito hollywoodiana, não é? E a questão não é esta. A questão é bem palpável, pé no chão. O demônio não vai vomitar verde, não vai rodar a cabeça para trás, não vai ficar trepando pelas paredes. E se ele fizer, pega ele um cabo de vassoura e dá nele. E manda o cão ficar no lugar dele. E corre e chama o exorcista. Não sejamos tongos de querer enfrentar essas coisas, né? Mas o maior exorcismo é um coração humilde que busca a Deus através dos sacramentos. Uma vida sacramental. Nós, cavaleiros, não podemos deixar de ter esta frequência nos sacramentos. Uma vida de confissão, uma vida de missa, uma vida de oração. Outra coisa, sacramentais, que possamos ter disponível em nossas casas os sacramentais, objetos dignamente abençoados, água, crucifixo, sal, óleos. Tenha dentro de nossas casas, de nossos lares, quadros de nossos santos, dos nossos padroeiros, os ícones, as imagens de Nossa Senhora, a Santa Mãe de Deus. A gente não pode trocar, às vezes a gente fica com um filtro de sonho, não é? O que uma pena vai fazer, gente? É uma pena dentro de um arco, cheio de amarrado e barbante. O que isso aí vai fazer? Ai, bobagem. Mas bota muito mais fé no chumaço de pena pendura do que um crucifixo na cabeceira da cama. A gente vai substituindo objetos que são próprios nossos por umas coisas meio estranhas, umas coisas meio esquisitas. Não, joga fora esse trem, pincha na quiçaça, você taca fogo nesse trem. Deus livre. E põe um crucifixo na cabeceira da sua cama. Põe uma imagem da Virgem Santa, onde você possa devotar seu olhar a ela. Agora a gente troca aquilo que é sagrado por aquilo que é profano e depois quer correr do cão. Não dá certo, não tem jeito. A irmã Karen quer falar, mas ela levantou a mão ali? A irmã... Não? Não, irmão, eu já falei demais por hoje. Tá bom. O irmão José também levantou a mão ali, o irmão José levantou a mão. Eu gostaria só de acrescentar, teologicamente, hoje na nossa sociedade, né, moderna, pós-moderna, houve uma dissolução
do ser da pessoa do diabo. Isso é uma realidade teológica. Muitas vezes os seres humanos chegam a tal grau de degradação de sua dignidade moral e espiritual, se torna mais fácil você demonizar o lado mais sinistro da história humana. Toda vez que você descarrega sobre o diabo a culpa do pecado humano, cresce o mal, porque não há oportunidade de conversão, né? Então é preciso reconhecer esse lado, a natureza humana, e o que você está fazendo para aumentar a sua dignidade espiritual. Porque depois que acontece alguma coisa, você sempre culpa o demônio, né? E muitas vezes não é o demônio em si, né? Você foi esfriando espiritualmente, né? E outra coisa também que o senhor colocou, eu gostaria só de acrescentar, quando o senhor fala dos sacramentais, né? É importante uma catequese sobre sacramentais, né? Porque também, infelizmente, muitos cristãos usam os sacramentais dentro de um campo de superstição também, né? Existe toda uma teologia dos sacramentais, né? Como é feita uma bênção, em qual contexto, como deve ser utilizado. Porque muitas vezes alguns cristãos, um ou outro, acabam usando de uma maneira supersticiosa, né? Sem aquela dimensão que a teologia da igreja ensina, né? Então precisaria de uma catequese também sobre os sacramentais da igreja, né? Para a pessoa viver ela de uma maneira mais profunda, né? Agradeço a atenção. Perfeito, meu irmão. E de fato, a catequese dos sacramentais, basicamente, nós temos que olhar para os nossos sacramentais como janelas para o paraíso. Quando eu contemplo um crucifixo, o Jesus crucificado, não é na ideia de que daqui vai emanar uma luz roxa e vai pôr o campo a correr, né? Uma luz vai sair, vai emanar uma luz roxa. Não, não é nesse sentido. É no sentido de que todas as vezes que os meus olhos repousarem, seja no crucifixo, qualquer sacramental que for, eu de imediato devo me recordar, mentalmente me recordo, do santo sacrifício de Cristo por mim e por todos nós. E quando a minha mente faz essa conexão, assim, pronto. Aí, de fato, um grande efeito do sacramental em si. Isso que o irmão José falou é muito verdadeiro. Tem muitos movimentos dentro da nossa igreja que acabam usando os sacramentais, fazendo dos sacramentais pequenos patuás. Né? E isso é um perigo. Nossos sacramentais não são patuá, né? Onde a gente vai usar de uma forma meio mística, assim, né? Meio mágica. Longe disso. Não. Os sacramentais são canais da presença de Deus. Aonde nós temos um sacramental, Deus ali se manifesta. É para nos recordarmos da presença, da bênção de Deus sobre aquele lugar. A água, quando ela recebe uma oração específica, é a bênção que está atuando sobre aquele objeto, aquela água. E a água se torna, então, o veículo para que a bênção chega, o canal para que a bênção se manifesta, o meio para qual a bênção de Deus, que foi conferida àquela água, permaneça naquele ambiente, permaneça naquele lugar. Interessante quando a gente vê essa realidade da água benta em si, existem alguns exorcistas que acabam partilhando que quando você asperge, joga água benta em cima de uma pessoa possessa, o possesso ele não vê a água. Ele, em alguns relatos, eles acabam falando que são pontos de luz, focos de luz que queimam. Ou seja, o mundo espiritual ele é real e visível,
quando o endemoniado ali, ele relata que as gotas de água não é água, mas são pontos de luz que queimam quando toca no processo. A nossa hora já está vai para quase 2 horas já, né, de live. Não sei se o irmão Joel, Luiz Heleno, irmão Luiz Heleno está presente ainda. Não sei se eles querem colocar alguma consideração também. Bom, queria agradecer mais uma vez ao irmão Maicon, né, a presença de todos os irmãos, agradecer mesmo de coração a todos, né, pela participação, pela colaboração, né, e como cavaleiros, né, como soldados de Cristo, o nosso dever de casa, né, é levar essa mensagem, esclarecer, né, através das ferramentas, das armas que cada um tem, né? Se puder, igual o irmão Maicon, leva nas escolas, conversar com uma catequista, uma mãe, ou através da rede social, né? Nós vamos disponibilizar essa aula, né? Essa formação, para que possa encaminhe o link no WhatsApp para algum amigo, para alguma mãe, né? Para ela ter consciência, né? Para ela aprender e aí, através do seu discernimento, né? Ela agir da forma que ela quiser, né? Que a gente espante o mal com a luz, não com o mal, né? Queria pedir ao irmão Maicon, então, né? Que fizesse uma oração de encerramento, né? Agradecer por este momento, onde a gente pôde compartilhar, né? Para o nosso engrandecimento. Amém, meu irmão, amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho, né, partilhando um pouquinho as nossas experiências. Eu acho isso muito válido e muito importante para o momento que a gente se aproxima. Acho que foi o irmão José que colocou, não me lembro agora, foi o irmão Renato que colocou que a gente tem que conhecer as armas do inimigo para poder combater o inimigo. E isso a gente tem que estar muito atento a esta realidade que está próxima agora, né? O Halloween se aproxima. A irmã Karen colocou que ali na região dela é muito forte, muito expressiva, inclusive a Wicca lá é muito forte, muito expressiva. Precisamos conhecer para poder nos defender e trazer essas pessoas que estão lá desorientadas, perdidas, à luz da fé. E que nosso Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia dessas almas e que as nossas orações possam levar muitas pessoas à conversão. Agradeço a oportunidade. Não sei, né? Talvez numa próxima a gente acaba trazendo outro assunto, né? Mais específicos, enfim, né? De alguma outra realidade que a gente vem vivendo. Mas me coloco também à disposição dos irmãos. Meu horário, meu tempo aqui no seminário é bem apertadinho, né? Para poder vir aqui, acabei pedindo permissão para o reitor, ele concedeu a autorização, né, de faltar em alguns horários lá da comunidade para estar aqui juntos. Mas tendo oportunidade de tempo, estou por aqui. Vamos fazer uma oração então? Agradecer a Deus pelo dom da vida de cada um de nós, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, que os nossos santos anjos da guarda estejam ao nosso derredor. Que os anjos do Senhor venham ao nosso encontro, venham ao nosso auxílio, e com as suas espadas desembainhadas, afugente o mal para longe de nós, e que a presença dos anjos do Senhor em nossas casas traga para nós as bênçãos, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, nos livrando, nos defendendo, nos guardando de todo mal. A todos estes jovens, rapazes, moças, que estão desorientados nesta vida e buscam este encantar-se pelo mal como uma forma de se alegrar e se contentar, que os anjos do Senhor vá neste momento no coração de cada um desses jovens e dissipe as trevas que rodeiam estas pessoas, que dissipe as trevas desses que estão encantados pelo mal,
que veem no mal não como algo perigoso, mas até como algo lúdico e encantador. Que o Senhor Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e onipotência, dissipe as trevas que nos rodeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Para louvado. sempre seja louvado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.